Hoje é dia 14 de maio de 2026, estamos novamente reunidos para o estudo bíblico de Romanos. Fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado conosco. Senhor, nós queremos realmente nos apresentar a Ti com o coração aberto. Senhor, ávidos pela Tua palavra, queremos acolher toda a palavra do Senhor, receber em nosso coração e também viver a Tua palavra. Senhor, nos dê a Tua presença, Senhor. Senhor, sem Ti nós não podemos fazer nada. Senhor, o sentido de tudo isso é o próprio Senhor. Senhor, por favor, venha falar conosco. Venha nos dar a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor Jesus, queremos nos esvaziar de conceitos, de tradições, de preconceitos, de coisas que de nós mesmos, Senhor, de nossos próprios pensamentos, para recebermos o Teu pensamento, para recebermos o Teu falar. Senhor, nos abençoe a todos quantos acessarem também o canal do YouTube. Ó Senhor Jesus, que o Senhor seja apreciado na Tua palavra. Amém. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco. Amém. Aleluia. Então, hoje nós estamos retomando o nosso estudo bíblico de Romanos, já a partir do capítulo 10, já estamos no capítulo 10 de Romanos, e vamos ver a partir do versículo 6 hoje. A gente sempre situa os irmãos com relação a que parte que nós estamos desse livro. Nós já falamos no começo das suas sessões, e essa sessão é a sessão que fala sobre a eleição de Deus. E aqui, capítulo 9, 10 e 11, são capítulos que Paulo está falando com bastante encargo, com bastante peso no coração para os judeus, seus compatriotas. Paulo era um judeu, era um fariseu, era alguém que foi educado para ser um expoente no meio da religião judaica. Mas, em determinado momento, ele se converteu a Cristo. Graças a Deus. Ele foi instruído desde a infância, desde criança, ele foi instruído aos pés de um mestre judeu, fariseu, chamado Gamaliel, um mestre bastante respeitado. E assim, para ser um discípulo desse mestre, tinha que ter certas características diferenciadas para ser aceito como discípulo. Então, Paulo era alguém dentro do judaísmo, como ele mesmo fala em algumas outras passagens, né, que ele era avantajado até com respeito a outros, tá certo? Mas ele abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão de ser alguém importante dentro do judaísmo para ser um vaso escolhido por Deus. Um vaso que o Senhor mesmo falou que iria perceber quanto importa sofrer pelo nome do Senhor. Então, ele julgava, como nós vimos também, ele julgava estar fazendo algo para Deus quando perseguia os cristãos. E aí ele estava indo de Jerusalém para Damasco, ele pegou cartas, ele pegou autorização para ir de Jerusalém para Damasco, porque muitos cristãos saíram de Jerusalém, porque a perseguição começou muito intensa aos cristãos em Jerusalém, e ele foi para Damasco perseguir aqueles que invocavam o nome do Senhor. E no caminho para Damasco, isso está no capítulo 9 de Atos, quando os irmãos que não conhecem puderem ver essa história, é muito, muito importante. Ele teve uma visão, o Senhor apareceu para ele com uma grande luz mesmo, e dentro dessa visão, o Senhor falou para Paulo: por que você me persegue? E Paulo perguntou: mas quem és tu, Senhor? Porque para Paulo, como para os judeus incrédulos, Jesus tinha morrido e não tinha ressuscitado, certo? Os que estavam guardando a tumba de Jesus, eles foram
cooptados, eles foram subornados para dizer que roubaram o corpo de Jesus, certo? E aí os judeus incrédulos preferem acreditar nessa versão. Mas, na verdade, Jesus ressuscitou. E Paulo teve essa visão desse Jesus, mas Jesus morreu. Como aqui? E eu nem estou perseguindo essa pessoa aqui, eu estou perseguindo os que invocam o nome do Senhor. Então ele entendeu que aqueles que invocam o nome do Senhor são um com Jesus. São o Jesus na terra. Nós que invocamos o nome do Senhor, somos Jesus aqui na terra. Se alguém nos perseguir, persegue quem? O próprio Jesus. Amém? Amém. Então, isso é o que o Senhor fala em Mateus capítulo 25 também, quando na grande tribulação os cristãos vão ser perseguidos, mas vai ter alguns que ajudaram e vai ter alguns que não vão ajudar. E aí eles serão julgados por causa disso. Então, você ajudou os cristãos? Não ajudei. Então, você faz parte dos cabritos à minha esquerda. Você ajudou os cristãos? Ajudei. Então, você faz parte das ovelhas à minha direita. Ah, mas quando que nós te ajudamos? Quando você fez algo para um desses meus pequeninos irmãos. A mim você fez. Amém? Amém. Então, essa visão que Paulo teve foi uma visão que mudou toda a vida dele. Por isso ele está falando de uma maneira tão apaixonada, vamos falar assim, tão intensa com os judeus incrédulos que não aceitaram o Senhor Jesus como Cristo, para que eles se convertam, para que eles recebam o Cristo, para que eles sejam cheios do Espírito Santo dentro deles e também sejam justificados pela fé. Amém? Amém? Deixa eu só dar um jeito aqui nesse aparelho. Esse aparelho às vezes é bom, mas às vezes atrapalha. Certo? Então Paulo aqui nesses capítulos, ele está usando também várias citações do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é bastante conhecido pelos judeus. Na verdade, para os judeus são as Escrituras. Para nós é o Antigo Testamento, certo? Para os judeus toda a Escritura é o Antigo Testamento só. Eles não aceitam o Novo Testamento, tá certo? Para eles, Cristo ainda não veio. Eu não sei até quando eles vão esperar, né? É uma coisa assim que eu fico pensando, e aí? Faz tanto tempo que eles estão esperando o Cristo que já veio, mas que será que eles ainda querem? Tá certo? Mas, enfim, essa é a luta de Paulo com relação aos seus patrícios, tá certo? E aqui, então, há muitas citações do Antigo Testamento, porque eles são conhecedores do Antigo Testamento. Então, nós vamos continuar nossa leitura aqui e continuar a ver essa luta de Paulo para convencer os patrícios. Vamos lá? Então vamos lá. Nós lemos até o versículo 5 do capítulo 10, na semana anterior, foi isso? Então o versículo 5 fala: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. E aí, o próprio Paulo declara aqui também, nós já vimos, que pela lei ninguém é justificado. Versículo 6, então, do 6 ao 8, vamos ler. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo usou um trecho do livro de Moisés chamado Deuteronômio.
Deuteronômio, essa palavra Deuteronômio, resumidamente, quer dizer o refalar de Deus. Deus, o falar de novo. Porque o que acontece? Quando o povo de Israel saiu do Egito, teve aquela caminhada de 40 anos pelo deserto, que poderia ter sido bem menos que isso, né? Coisa de um mês, coisa assim, mas por causa da incredulidade tiveram que andar 40 anos no deserto. E quando chegou perto da Boa Terra, Moisés falou com eles tudo que tinha registrado, falou palavras de advertência, falou palavras de encorajamento, advertiu eles falando, olha, se vocês ouvirem a voz do Senhor, vocês vão ser bem-sucedidos. Se vocês não ouvirem, vocês vão ter problema. Deus não vai poder abençoar vocês, tá certo? Então a bênção para o povo de Israel era ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Então Moisés falou bastante ali com eles. Era algo que Moisés falava do seu coração. É como se um pai falando, olha, você vai viajar, vai viajar longe, vai ter uma jornada, então cuidado assim, cuidado assado, vai ficar... Ou a mãe, né? Leve blusa. Põe blusa. Eu sempre lembro da minha avó. Minha avó tinha um monte de neto, mas tinha um neto que morou com ela, que é o meu irmão que morou com ela. Desde que nasceu, a minha mãe ficou doente e aí ele morava com ela desde bebê. E aí um dia na praia, com todos os netos na praia, ela fala, Gérgio, põe blusa. Só falou para ele, né? Mas todos eram netos, né? Não, uns 15, 20 lá. Só do minha mãe e do meu pai eram 9, né? Então, mas é esse cuidado de pai amoroso, de quem cuidou do povo, e ele mesmo não ia entrar, certo? Ele não ia entrar, então ele estava ali repassando a palavra do Senhor, repassando as orientações, a lei e tudo mais. E aqui tem esse trecho aqui do livro de Deuteronômio, capítulo 30. Vamos abrir. Por isso que às vezes a gente também refala algumas coisas. Mas já ouvi isso aí, você já falou isso. Mas a gente refala porque pegamos o jeitão do Moisés. Deuteronômio 30, versículos 12 a 14, na página 291. Eu vou ler então. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Aqui fala além do mar, mas o significado também é abismo, tá? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então, aqui nós vemos Moisés falando e Paulo usa essas palavras, usa esse texto para falar com os judeus nesse momento. Mas Paulo fala alguma coisa um pouco diferente. Ele aplica essa palavra que Moisés falou, aplica a quem? A Cristo. Então ele fala, vou ler de novo, versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Aí isso aqui é a aplicação de Paulo. Romanos 10, 6, né? Não perguntes em teu coração... Não, aplicação de Paulo. Isto é, para trazer do alto a Cristo.
Então, Cristo veio do alto? Veio. Aleluia. Cristo veio do alto e Cristo é aquele que veio da parte de Deus. E aí nós vamos ler também João capítulo 1. Versículo 14. João 1,14, página 1386. E aí fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então não pergunto quem virá, quem vai trazer Cristo do alto. Ele veio. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Capítulo 3 de João também. Versículo 13. Esse versículo é importante a gente gravar, porque vou falar alguma coisa também. Esse versículo dá base para o que eu vou falar também. Vamos ler juntos? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então, ele veio. Quem entrará? Ele veio. Amém? O Senhor veio do alto, o Senhor veio do céu. Aleluia. Graças ao Senhor. E quando Pedro recebeu aquela revelação de que Jesus era o Cristo em Mateus 16, só para citar, o Senhor tinha perguntado, quem que o povo fala que eu sou? Uns falam que é Jeremias, que é Elias, tal, mas vocês, quem dizeis que eu sou? Aí o Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nesse momento, Pedro confirmou que Jesus é o Cristo tão aguardado, tão esperado do povo judeu é Jesus. Aleluia. E ele veio do céu. Lembra um hino que diz o seguinte, um dia ele desceu. Aqui viveu. Seu sangue deu. Na cruz morreu por mim. É isso ou não? Por isso o amo. A ele me apeguei. Eu não vou cantar. Então o Senhor veio. O Senhor não só veio, viveu entre nós, mas também morreu. Morreu a morte vicária, a morte substitutiva, morreu em nosso lugar. E aí, quando o Senhor morreu, para onde foi o Senhor? Foi para o túmulo. Sim, o corpo foi para o túmulo. E a parte imaterial foi para onde? A parte material, espírito e alma, foi para onde? Paraíso. Paraíso? Falou para o que morreu do lado dele. Muito bem, muito bem. É isso mesmo. Então, o termo usado na Bíblia é que às vezes tem a tradução para nós aqui traz morte, traz abismo, mas o termo usado é Hades. O Senhor foi para o Hades. O Hades, ao contrário do que muita gente pensa e fala, quando as pessoas morrem, lembra que nós lemos aqui? Ninguém subiu ao céu? Lembra? Então alguém subiu ao céu depois que morreu? Não. E ninguém subiu ao céu a não ser o Senhor Jesus. Ele é o precursor. Mas ainda esse caminho não está, ou seja, esse lugar não foi ocupado por ninguém a não ser o Senhor Jesus, com sua divindade e humanidade. Tá certo? Então, às vezes as pessoas falam assim, fulano está olhando por mim. Na verdade, você devia fazer assim, fulano está lá. Por quê? Porque o Hades
fica no coração da terra. Não fica no céu. Nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Então, vamos lá. Aí, no versículo 7, né, fala, quem descerá ao abismo? E aí Paulo acrescenta aqui, isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Cristo saiu dos mortos, graças ao Senhor. Mas ele esteve no abismo. Sim, ele esteve no Hades. E na seção agradável do Hades é o paraíso. Mas o Senhor mesmo andou até pregando, até declarando a sua vitória para os espíritos, espíritos que estão aprisionados lá, que não são de pessoas, são espíritos malignos, tá certo? Isso é vamos falar disso numa outra ocasião, não hoje. Mateus 12, página 1264. Vou ler. Porque assim é o Senhor falando para aqueles que pediram um sinal. E o Senhor falou que nenhum sinal seria dado, senão o do profeta Jonas. E aí ele aplica também essa situação do Jonas dessa maneira aqui, ó. Porque assim como esteve Jonas, vocês conhecem a história de Jonas, né? Sim, todos conhecem. O profeta Jonas, Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então a Jussara falou, quando o Senhor estava na cruz, com aqueles dois ao seu lado, um deles, ele recebeu a bênção, né, de poder crer no Senhor naquele momento. Então, Lucas capítulo 23, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, fez um pedido, né? Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus respondeu? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, no Hades. Irmãos, esse assunto aqui vai ser abordado numa das reuniões de sexta-feira, porque nós estamos vendo Lucas às sextas-feiras, e no capítulo 16 de Lucas vai ser abordado a respeito dessa questão dos que dormem, dos que morrem, tá? Para onde vão. Então, o Senhor falou, hoje você estará comigo no paraíso. Quer dizer, Jesus e ele morreram e foram para o paraíso. Onde é o paraíso? Aonde o Senhor ficou 3 dias e 3 noites? No coração da terra. Amém? Vamos lá. Atos capítulo 2. (1427) 28. 24. Atos 2, 24. É porque tem que virar folha. Atos 2, 24, que fala assim, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Então, como que Paulo está citando ali? Quem trará
como é que é? Até esqueci como é que ele fala. Quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então aqui fala. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Morte aqui, no original também é Hades, tá bom? Versículo 27, também é Hades aqui. Porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ok? O Hades tem a porta de entrada, não tinha porta de saída, certo? Mas quem saiu foi só o Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus saiu do Hades. Os demais, todos que morreram até agora, estão no Hades. Certo? Haverá o dia da ressurreição. Haverá o dia do tribunal de Cristo. Haverá o dia do trono branco. Certo? Então, nesse dia, os mortos quem está morto vai ressuscitar e vai ser julgado. Ok? Estamos claros disso? É isso que Paulo está falando. Vamos ver também Efésios 4, versículo 9. Os incrédulos também. No Hades tem a seção dos incrédulos que estão em tormento. Não perca as reuniões, né? E tem a seção mais agradável, vamos falar assim. Exatamente. Isso. Ato não. Até me perdi aqui. Efésios 4, 9. Vamos ler a partir do 7, para a gente entender qual é o contexto aqui. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido, presta atenção, descido aonde? Até as regiões inferiores da terra. Ok? Estamos claros? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Muito bom. Muito bom. Então, voltamos para Romanos. O que é importante aqui? Por que Paulo está falando isso e aplicando isso? Por quê? O Cristo que veio, morreu, passou por um processo todo, mas ele também ressuscitou. E aqui Paulo está aplicando aquela palavra de Deuteronômio para Cristo. Cristo é aquele que não está no Hades, ele saiu do Hades, ele subiu aos céus. Então, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Aí ele fala no 8. Porém que se diz, essa palavra também está lá em Deuteronômio 30 que nós lemos, né? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Que palavra é essa? Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se a gente prestar atenção, ele fala de Cristo, aplica a Cristo, e aqui no 8 ele aplica a palavra. Cristo é a palavra, tá certo? E a palavra é a palavra da fé. A palavra é algo misterioso, a palavra da fé, o evangelho, a palavra de Deus é algo tremendo, maravilhoso, porque quando nós ouvimos a palavra, nós vamos falar disso mais para frente, mas falar alguma coisa, quando nós ouvimos a palavra e nós abrimos nosso coração e nós somos iluminados, nós aceitamos
O que entra em nós é a palavra da fé. Criou-se algo dentro de nós que se chama fé. Nós não tínhamos essa capacidade de crer nas coisas espirituais. Mas nós, a partir da palavra que nós recebemos, que nós apreciamos, que nós nos abrimos para a palavra entra em nós e se torna fé. E nós cremos. E quando essa palavra se torna fé, quem é que entra? Cristo entra. O Senhor Jesus entra. O Espírito entra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Deus triuno entra em nós. É pela palavra. Eu não sei, não é essa a nossa experiência. Nós ouvimos a palavra, nós recebemos a palavra trabalha algo em nós e de repente eu creio na palavra, eu creio em Deus, que eu não vejo, eu creio que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, eu não estava lá, mas eu creio. Isso é um milagre. E esse milagre é por fé. Aleluia. É bom, não é? Então a palavra está perto de ti. Parece que Paulo mudou o sujeito das frases aqui de Cristo para a palavra. Cristo é a palavra, ele é a palavra viva. Vamos colocar aqui, ó, Romanos capítulo 1. Versículo 16. Romanos está fácil aí, né? Página 1478. Ó Senhor Jesus, pois não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho mesmo? São boas novas, é a palavra. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos pôr junto com 1 Coríntios 1, 24. Então o Evangelho é o poder de Deus. E aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, página 1500, 1, 24. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. O que é Cristo? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o Evangelho é o poder de Deus, Cristo é o poder de Deus. Como é que fala aqui? Pregamos a Cristo. Quando prega a palavra, prega a Cristo. Cristo é transmitido. Podemos falar assim, Cristo é transmitido pela palavra. Amém? É o poder de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, um nos diz que o Evangelho é o poder de Deus e outro diz que Cristo é o poder de Deus. O Evangelho é a palavra viva que nos salva. E essa palavra é Cristo entrando em nosso coração. Aleluia. Desculpe minha risadinha aqui. Aleluia. Voltando para Romanos, capítulo 10, versículo 10 agora. Olha aqui, palavras importantes também. Vamos ler, do 10, 9 ou 10, 9 ou 10. Vamos ler junto. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Meus queridos, aqui está tão claro que nós precisamos confessar Jesus como Senhor. Amém. Nós confessamos com a boca. Nós falamos, nós declaramos, Jesus é o Senhor. Amém. Ou quando falamos, Senhor Jesus,
Ó Senhor Jesus, nós estamos confessando. Então, aqui fala, se confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer com o coração e confessar com a boca. Eu creio? Eu confesso? Se eu creio e confesso, porque Deus falou. Deus falou, Deus me assegura isso. Amém? Não pode ser outra coisa diferente. Tem que ser o que Deus está falando, o que o Senhor está falando. Eu creio no Senhor e eu confesso, Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, eu creio em Ti. A boca está ligada ao coração. Sim ou não? Sim. Então nós precisamos crer com o coração, confessar com a boca. Em quem nós cremos? No Senhor. Cremos em Jesus, cremos também na sua ressurreição. Amém. Porque se você confessar Jesus, chamar o Senhor, e você achar que ele está morto, então o que você está fazendo? Você está fazendo algo inútil. Mas quando eu falo Senhor Jesus, é porque eu creio na sua ressurreição. Eu creio que ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Não vamos cantar também. E a ressurreição de Cristo é algo básico da nossa fé. Nós, cristãos, temos que crer na ressurreição. Se nós não cremos na ressurreição, nós temos falha na nossa fé. Tá certo? Vamos ler 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. Isso, logo depois do livro de Romanos, é o livro de 1 Coríntios. 15. Vamos lá, deixa eu ver. Isso, 1517. Vamos ler a partir do versículo 13. Eu vou ler para vocês, tá? A partir do 13. 1 Coríntios 15, 13. Vou ler até o 19 para vocês ficarem tranquilos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Isso aqui é uma deficiência dos coríntios, que alguns falavam que não tinha ressurreição, ou alguns estavam falando isso e alguns estavam caindo, entendeu? Então Paulo aqui está falando, que bobagem é essa? Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa. A gente ouve tanta bobagem. E o pior é que tem público para tudo. O que me deixa mais abismado é que tem público para tudo. Já repararam nisso? Tem público para tudo. Igreja de Satanás. Não, tem um senhor aí, não vou falar nem. Tem um senhor aí que fala que é Cristo. Certo? Esses dias até fizeram uma brincadeira com ele, né? Numa entrevista aí. Aí falaram assim, vamos tomar um vinho então, fulano. Ah, vamos. Aí pegou um copo de água e pôs assim, 2 copos d'água. Ué, mas cadê o vinho? Faz aí o milagre. Quer dizer, virou brincadeira. Mas, mesmo assim, com tudo isso, tem gente que segue. Irmãos, não é de ficar admirado com essas coisas? E nem vou falar de muitas outras coisas, mas vamos lá. Porque, versículo 16, vou ler de novo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou,
é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Sabe, irmãos, quando Cristo é ressuscitado, é um atestado de que Deus aprovou toda a obra de Cristo em nosso favor. Amém? Então, se Cristo tivesse cometido algum pecado e morreu ali, ele morreria por ele só. E também não seria ressuscitado. Mas Deus o ressuscitou, é um atestado de que tudo que ele fez foi aprovado. Essa é a nossa segurança. E ainda mais, versículo 18. Os que dormiram em Cristo pereceram. Então, morreu, acabou. É isso? Não. Versículo 19, vamos ler juntos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tudo é vão. Por isso que eu estou falando que crer em Cristo, crer na sua ressurreição, na sua morte e ressurreição, é algo básico para nós. E por ele ter ressuscitado, ele está acessível a todos os que creem com o coração e confessam com a boca. Amém? Aleluia. Voltamos para Romanos. Então, nosso coração, vamos falar assim, é o órgão, é a parte usada para se crer no Senhor, tá? Versículo 10, vou ler de novo. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vou ler do 11 ao 13 agora. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Não ser confundido, porque a fé é o contrário de confusão, é o contrário de dúvida. A fé é certeza. Quando você tem convicção, certeza, você não é confundido. E nós cremos no Senhor. E nós devemos olhar para o Senhor. Aleluia. Então, Paulo também nos dá um caminho para sermos salvos e para também participarmos das riquezas de Cristo. Qual que é esse caminho? O caminho é usar a boca. Como eu falei, a boca está ligada ao coração. Então, versículo 9 fala isso. Com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, coração e boca trabalhando juntos aqui. Mateus capítulo 12. Senhor Jesus, versículo 34. Vamos ler só a parte B desse versículo. Página 1264. A parte A não é para nós. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Então, se nós confessamos com a boca, é porque o nosso coração está cheio daquilo que nós confessamos com a boca. Falamos, alguns dias atrás, que nós somos vasos, certo? Vasos de honra, vasos de misericórdia, vasos para a glória, tal. E um vaso tem boca. Então, nossa boca é como esse vaso, é para que enchamos do Senhor, das riquezas do Senhor. Então, nós somos vasos para conter esse Cristo maravilhoso. Quando nós invocamos, ele vem, ele nos enche, ele nos satisfaz. O versículo 12, queria falar de novo, o versículo 12 de Romanos 10. Veja só, não há
distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo, ou seja, o Senhor Jesus é o Senhor de todos. Ele é o Senhor dos judeus, ele é o Senhor do grego, de todos os que creem. E ele é rico para com todos os que o invocam. Então, em princípio, nós invocamos para ser salvos. E continuamos invocando para quê? Para que o Senhor seja rico para conosco, nos encha das suas riquezas, nos encha com a sua pessoa, nos encha do Espírito, vai tomando conta do nosso interior, vai se expandindo em nossa alma. Aleluia! Então, essa é uma palavra que realmente eu tenho bastante desejo de falar, bastante encargo para falar sobre invocar o nome do Senhor. Amém. Eu vou apresentar alguns versículos da Bíblia, mas é apenas alguns. Tem muitos e muitos versículos. Sabe por quê? Assim como alguém falou bobagem lá para os coríntios e que não há ressurreição e alguns estavam caindo, eu espero que ninguém de nós aqui caia na outra questão de alguém falar para você, você não pode tomar o nome do Senhor em vão, se invocar é mantra, invocar Por favor, invocar o nome do Senhor é bíblico. E é uma prática que Paulo está falando aqui. Se você invocar, ele é rico para com todos os que o invocam. Ele está incentivando você a invocar ou não? Poxa, eu quero experimentar esse Senhor. Eu preciso desse Senhor. Eu também preciso ser salvo. E não é só salvo do lago de fogo. Eu preciso ser salvo do meu temperamento. Não é verdade? Sabe que alguém disse esses dias que... Como é que é? Se você orar em voz alta, o inimigo vai ouvir. Não é isso? Mas e se você falar assim, ó Senhor Jesus, aonde vai o inimigo? Então, esse negócio aí, eu não sei qual que é a base disso que eu falo. Mas eu posso orar ao Senhor e mandar o inimigo longe. Tá certo? Ó Senhor Jesus, pronto. Isso é salvação. Isso é salvação, irmãos. Se os demônios estão aqui querendo acampar à nossa volta, nós invocamos o Senhor. E os demônios vão para onde? Vão ficar perambulando por aí? Não. Vai para outro lugar. Vai para onde não invoca. Então, se na minha casa invoca, eles não vão estar lá. Mas se na sua casa não invoca, eles vão fazer excursão para lá. Gênesis 4, 26. Eles vão para a sua casa, que você não invoca lá, e vão passar o WhatsApp para os outros lá. Pode vir aqui, o endereço é esse. Olha a localização aí. Ai, que bobagem. Vamos lá. Gênesis 4, 26. Página 8. Vamos ler? A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Claro, nessa época não era Senhor Jesus, mas era Senhor Jeová, Senhor Deus. Na verdade, o Antigo Testamento tem tantos nomes para Deus: Elohim, Adonai, Jeová, Jiré, e assim vai. Né? Então, aqui, daí se começou. Deu para entender? Se começou uma prática. Qual é a prática? Invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler capítulo 12, Gênesis, versículo 8. 12:8, página 16. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda,
ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar, estou falando de Abraão aqui, tá? Edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Quem estava invocando o nome do Senhor aqui? Só Abraão. Ninguém mais invocava. Certo? Lembra que nós falamos que eles tinham seus deuses fabricados? Então, Abraão era aquele que escolheu a Deus verdadeiro. Serviu o Deus verdadeiro. Capítulo 13, também, versículo 4. Até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Olha, eu não vou ler todos os versículos aqui, mas vamos lá. Salmo 56. Oi? Salmo 56, versículo 9. Ó, acabei de falar sobre isso aqui, vê se vocês concordam. 56, 9. Vamos ler juntos? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Amém? Então, Joel, vamos ler Joel. Vocês conhecem Joel? Joel 2, página 1194. 2:32. Joel é um daqueles profetas menores. É bem depois de Jeremias, na página 1194. Ah, você não tem. Depois de Oséias. De Oséias é onde? Achou? Onde você está aí? Oséias? Então está chegando. Não, é depois de Oséias. Você pulou, é que o Joel é pequenininho, se descuidar, você passa a bater. 2:32, vamos ler juntos? Vamos lá então. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Agora, Pedro aplicou esse versículo em Atos capítulo 2, versículo 21, página 1428. Então, Pedro estava ali no Pentecostes, né, pregando para os judeus que foram para a festa do Pentecostes ali. E aí ele falou bastante coisa, e ele falou isso aqui, ó. Vamos ler juntos? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui, Pedro estava falando do Senhor. Você pode ver que aqui não está grafado do mesmo jeito que está grafado lá no Antigo Testamento, tá? Não. Porque Pedro já está aplicando ao Senhor Jesus. E a gente confirma aqui no versículo 36. Esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez? Senhor e Cristo. Amém? Então, invocar o nome do Senhor Jesus. Amém. Vou economizar tempo aqui, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Primeira Coríntios 1, 2. Página 1499.
Nós já vamos encerrar, viu, irmãos? 1, 2, vamos lá? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Todos os que em todo lugar fazem o quê? Invocam. Então tá, vou ter que ler mais alguns versículos. Capítulo 12 de 1 Coríntios. Capítulo 12. Página 1513. Qualquer dia nós vamos fazer um curso de folhear a Bíblia, tá? Tchau. Vamos lá. Por isso vos faço compreender, 12:3, perdão. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Confessar Jesus como Senhor. Vamos aproveitar e vamos ler 2 Timóteo. Nós já lemos esses dias, mas também Segunda Timóteo 2, vamos ler só o 22. 2 Timóteo 2, 22, página 1575. Chegamos? Então vamos lá. Foge, outros sim, das paixões da mocidade. Faz o quê? Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Amém. Então nós queremos seguir junto com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E nós queremos ser esses de coração puro. Amém? Então, invocar o nome do Senhor é bíblico. Invocar o nome do Senhor nos salva. Invocar o nome do Senhor nos traz as riquezas do próprio Senhor. Ele é rico para com todos os que o invocam. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. A palavra está perto de ti, no teu coração e na tua boca. Amém. Jesus é o Senhor.